Bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023. Fechando o mês e fechando a semana, nós voltamos aqui com o nosso Ouriz Podcast para falar, evidentemente, do assunto da semana, do dia de ontem, que foi o anúncio da nova regra fiscal pelo ministro Fernando Haddad e equipe, né, e suas implicações. Aqui do meu lado, Marcos Demarque, nosso economista, e eu começo perguntando, Marcos, até para você contextualizar a discussão, por que no final, né, temos na regra fiscal um dos pilares mais importantes, né, da política macroeconômica e toda a importância que se dá a ela, para que depois a gente possa, né, evoluir no comentário em relação ao que foi anunciado ontem. Bom dia, Caval. Acho que é importante, né? Às vezes a gente mergulha em discussões econômicas, né? E perde um pouco o fio da meada. Exatamente por que a gente está discutindo aquele assunto, por que é importante, qual é a relevância, né? Para quem está nos acompanhando no YouTube e consegue ver a imagem que eu coloquei atrás da gente aqui, né? Que está disponível aí. Para contextualizar exatamente isso, né? Assim, qual que é a questão fiscal em jogo aqui? A questão é que, se a gente olhar o grupo de países emergentes, né, no qual o Brasil está inserido, né, a gente possui, né, o Brasil possui a maior dívida PIB desse grupo de países. Isso é uma realidade. A gente vê muitas vezes aí até membros do governo, economistas importantes, falando que a nossa dívida pública não é tão alta, né, o que não se ampara nos números. Comparado com o Japão, de fato, comparado com o Japão, a nossa dívida pública não é tão alta. Mas está correto a gente se inserir dentro da realidade de se comparar com países desenvolvidos, que não tem histórico de calote, que não tem histórico de não pagamento de dívida? Então, nesse sentido, a gente tem que se contextualizar comparando com países emergentes. E dentro desse grupo, né, o que a gente consegue ver no gráfico, né, que já tem aí pelo menos aí 5, 6, 7 anos, que o Brasil passou a ter a maior dívida pública como proporção do PIB, né, dentro desse grupo de países, né, e não saiu ali do topo, né? Então, na prática, essa discussão que a gente está vendo, que a gente está passando, que não é de hoje, né, já tem um tempo, está dentro desse contexto de que o Brasil tem uma dívida pública muito alta, a mais elevada entre os países em desenvolvimento, né, e precisa se buscar uma solução crível para esse problema, né? E não é o que a gente, pelo menos por hora, né, parece que a gente está caminhando nessa direção, né? O teto do gasto, né, que era a regra que estava vigente até o ano passado, parecia ir um pouco mais nessa direção. Agora a gente tem dúvida do que vai ficar. E o importante nisso tudo, né, Caval, é que, já para entrando um pouco já com o pé na discussão do que a gente teve ontem, é que os números ali que a gente observou que o Haddad, o Fernando Haddad e sua equipe colocaram para a gente, né, do ponto de vista matemático, assim, as contas não fecham, né? Acho que é um pouco disso. De novo, recorrendo à ideia de quem está conseguindo olhar pelo YouTube, né, tem uma tabelinha atrás da gente, né, que mostra que para uma realidade de crescimento de um PIB de 1,5%, que é o crescimento que a gente teve ao médio ao longo dos últimos anos, né, e uma taxa de juro real entre 3% e 4%, que parece relativamente até benigna nesse momento, né, a gente precisaria estar incorrendo em superávites primários aí da ordem de 1% a 2% do PIB. Vamos botar um e-mail ali para ficar no meio da escala, né? Então, assim, para a gente ter, no mínimo, uma estabilização da dívida PIB, que é o gráfico anterior, não estou nem falando em redução, né? Uma estabilização da dívida PIB, a gente precisaria, a condições correntes, né, nessas condições atuais, estar registrando um superávit primário de 1,5% do PIB. Sendo que os números que a gente se deparou ontem, né, coloca ali que em algum momento, daqui 2, 3 anos, a gente estaria alcançando um superávit primário de 1% do PIB, né? Então, assim... Dentro, inclusive, de premissas otimistas. Exatamente, esse é o ponto, né? Por que na divulgação de ontem, por exemplo, você tinha ali no cenário base, né, do governo uma redução da dívida PIB? Porque eles trabalham com uma ideia de um juro real de equilíbrio mais baixo do que aquilo que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos no Brasil, inclusive pelo fato da gente carregar uma das maiores dívidas PIB do mundo. Então, dívida PIB alta requer juros reais
mais altos. Isso é uma consequência direta. Exato. A taxa de juros de equilíbrio, juro neutro, ela tem uma ligação muito forte com questões mais estruturais, né? E se você sinaliza, né, uma trajetória de despesa com crescimento real, né, se você sinaliza uma expansão do crédito público com juros subsidiados, isso são fatores que estatisticamente, econometricamente, implicam numa taxa de juros de equilíbrio mais alta e não mais baixa. Então, nos termos da tabela aqui, poderiam significar até a necessidade de um superávit primário mais para a faixa de 2 a 2,5% do PIB, né? E não na direção de um resultado de um juro real neutro mais baixo, né? Daquele que hoje é utilizado pelo Banco Central, por muitos analistas, de 4%. E pensando um pouco nisso, né, já começando a entrar um pouco na própria divulgação de ontem, né, a gente precisa de um crescimento relativamente razoável dentro da nossa realidade dos últimos anos, e a gente sabe que se a gente ancorar a expectativa de uma melhora da situação fiscal via aumento de receita, normalmente aumento de receita implica em menos crescimento para a economia, né? Então, assim, então, são várias coisas incompatíveis, na nossa opinião, que a gente teve ontem, né? O juro real, de fato, vai cair dentro dessa realidade. Mais receita e mais crescimento econômico não parece ser muito a realidade, né, Caval? Bom, aqui eu deixo aqui para você comentar um pouco das suas impressões. Acho que o ponto que tem sido hoje, né, destacado por analistas econômicos e especialistas em contas públicas, né, vamos mencionar aqui o artigo na Folha de São Paulo dos dois Marcos, né, Marcos Mendes e Marcos Lisboa. Ontem, o artigo do Brasil Journal do Fábio Jambiage, servidor do BNDES, ou a coluna do Rogério Werneck no Estadão, todos vão na direção de sugerir que a regra apresentada ontem, que no fundo não temos grandes detalhes, né, porque não houve apresentação simultânea do projeto de lei, que vai ser feita provavelmente daqui a 15 dias, não temos, portanto, vamos dizer, todas as informações, mas a regra ela carrega, né, um viés pró-receita, né? Se a sinalização do governo tem sido, e inclusive isso consta do PowerPoint que foi divulgado ontem na apresentação do ministro, expansão real do salário mínimo, expansão do gasto social, se o governo, né, já sinalizou uma política mais generosa com relação a salários de servidores públicos, aumento de 9% esse ano, enfim. Se você tem uma trajetória de expansão do gasto público, né, que traz como consequência um juro de equilíbrio mais alto, né, e não mais baixo, como está suposto lá na apresentação, o equilíbrio só vem através de uma maior expansão da receita. Para isso, você teria que ter, né, ou um crescimento econômico mais vigoroso, que colide, né, com a ideia de você elevar tributos, né, ou você teria que buscar, né, ao mesmo tempo, fontes de expansão de receita que não estão ligadas ao aumento da tributação, maior eficiência da arrecadação, brechas tributárias, venda de patrimônio, privatizações, enfim. Essa última venda de patrimônio descartado pelo governo, inclusive. O que não vai acontecer. Inclusive, nós temos visto também que é provável a redução do fluxo de dividendos das empresas estatais, seja BNDES, seja Petrobras, para o Tesouro, já que, né, a nova gestão dessas empresas almeja utilizar, né, mais intensamente os resultados nas suas próprias ações, nas suas próprias atividades fins. Então, temos aí uma equação um pouco mais complexa, né, onde, na melhor das hipóteses, a gente vai ter que ter algum tipo de elevação de carga tributária,
E na pior, a gente vai acabar tendo uma trajetória de elevação do endividamento público. Na regra em si, né, se a gente for olhar conceitualmente o que deveríamos almejar em termos de uma regra fiscal, né? Primeiro, essa regra ela deveria, né, seguir as práticas internacionais mais recentes e ter algum alvo para a dívida PIB. Aonde que a gente quer chegar? A gente não quer que a dívida pública suba, mas também não é esperado que você tenha uma trajetória continuamente descendente da dívida PIB. Então, aonde a gente quer chegar? Numa dívida bruta de 60% do PIB, 50%? Qual é o número, né, alvo mediante o qual eu calibro a minha trajetória de resultados fiscais, de contenção de gasto, né, ao longo do tempo? Isso é uma prática que tem sido adotada crescentemente no resto do mundo e perdemos a oportunidade de introduzi-la no nosso arcabouço, até porque ela inexistia, era uma falha, né? Tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal como do próprio teto de gasto não ter, né, explicitado esse alvo em termos de endividamento PIB, né? Segundo é que, mais modernamente também, as regras, aí isso tínhamos e temos, né, mas estamos abandonando, elas têm se fixado no controle do gasto, porque é o gasto que o governo controla, né? Você não tem como, né, controlar a receita, depende, né, de você ter crescimento econômico, depende de fatores externos, pode, por exemplo, em um determinado momento haver um boom de commodities ou, ao contrário, uma queda das commodities, então não há controle sobre essa variável. A variável gasto é aquela que gerencialmente você pode utilizar e é isso que nós tínhamos com o teto de gasto e estamos abandonando. Nós, na regra proposta ontem, voltaríamos a ter a regra com base no superávit primário, no resultado primário, tal como sempre foi desde o ano 2000 na edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas com um mecanismo diferente que o governo pretende, né? No ano subsequente, por exemplo, 2024, né? Ter um limite para a expansão do gasto real em 70% da expansão verificada na receita no ano anterior, que seria 2023, né? Ainda vamos ver como é que isso será medido, né? Mas com um limite, né? No mínimo, o gasto no ano seguinte ele cresce 0,6 real, no máximo 2,5 real. Isso significa que no ano de vacas magras a gente vai ter, né, no mínimo a expansão de 0,6, inclusive parece, né, com boa probabilidade que é isso que vai acontecer em 2024, porque a gente deve ter um PIB crescendo aí entre 0% e 1%, enfim, quem sabe até um pouco mais, mas projeções de receita acho que sugerem que nós vamos ficar nesse limite inferior de 0,6 de expansão do gasto real em 2024, né? Ok, enfim, há um mínimo, né, dado inclusive pela nossa despesa que é muito rígida, né? Mas nos parece que já o extremo oposto, ele vamos dizer, o sapato ficou muito largo, né? Quer dizer, nós podemos inclusive chegar num ano mais favorável, né, à expansão real de 2,5%, né? Que é 70% de 3,6%, ou seja, até um cenário de crescimento da receita, do PIB, em 3,6%, você ainda teria uma expansão real do gasto de 2,5%, né? O que nos parece bastante, bem acima, né, do zero, né, que estava implícito no teto de gasto. Então, o que o governo está propondo é uma regra que o gasto vai crescer aí, na média, alguma coisa como 1,5%, né, ao longo dos próximos anos, a depender aí de como é que é a expansão da receita, mas com algumas variáveis, né, que podem sugerir que esse gasto cresça um pouco mais, um piso de investimento que não está explicitado, a possibilidade de você gastar mais em investimentos se você superar, né,
o resultado primário, né, contido na banda, que eles decidiram agora utilizar como métrica, né, do atingimento da meta de primário, não mais um ponto e sim uma banda, né? Então, se você superar o teto da banda, você ganha um prêmio que é poder gastar mais, né? Que é o viés, né? Que, como dissemos aqui, o viés é um viés pró-gasto, né? E na medida que ele seja pró-gasto, no final a conta acaba sendo, em algum momento, colocarem a mão no nosso bolso e ter uma maior arrecadação tributária de um jeito ou de outro, na melhor das hipóteses, né? A pior é aquela que a dívida cresce continuamente, né? E também eu agregaria, Marcos, que tem um componente claramente benéfico do ponto de vista do ciclo político, né? Porque não há mais, né, a obrigação de você cumprir a meta do primário, né? Para o ano que vem, eles estão sugerindo, né, um primário de zero, né, um equilíbrio nas contas primárias, com uma banda de mais meio, menos meio por cento do PIB. Mas e se for pior do que o menos meio, né? Se o déficit primário for pior que o limite inferior da banda, o que acontece? No ano seguinte, você tem um pênalti, você vai poder expandir um pouco menos o gasto real, fica limitado a 50% e não 70% do crescimento da receita. Mas vai ainda continuar a poder crescendo em termos reais, né? E sujeito, inclusive, àquele mínimo que foi estabelecido, né? Então, não há, de fato, uma grande indução para você cumprir a meta, até porque essa meta, se não for cumprida, não tem um grande problema como é hoje, né? O descumprimento da meta primária, ele é um descumprimento de lei, né? E esse foi um dos motivos, inclusive, que levou aí ao pedido de impeachment da presidente Dilma, que na hora, muito ao final do ano, mudou a meta primária porque não ia ser cumprida, né? Isso acabou entrando como um argumento forte ali no pedido de impeachment. A partir de agora, isso não mais ocorreria, né? Então, do ponto de vista político, fica inclusive aqui a dúvida, né? Muito se fala aí do embate entre o ministro Fernando Haddad, a ala política, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, quem ganhou, quem perdeu, o ministro Haddad ganhou e tal. Será? Ou será que ela saiu da reunião contente com essa nova regra? Porque vai dar bastante espaço para o governo continuar gastando até 2026. Né? Então, do nosso ponto de vista, uma regra fiscal fraca, né? Uma involução em relação ao quadro anterior, né? E, além disso, com esse viés, né, de mais gasto e, de alguma maneira, né, a saída que se busca é mais receita, né? E faz lembrar o período muito favorável que o presidente Lula, na época, no seu primeiro ou segundo mandato, enfrentou, né, de crescimento muito forte de receitas. Eu participei como secretário do Tesouro, né, e tudo deu certo, porque a receita crescia muito, você gastava mais, e o Brasil até alcançou o grau de investimento. Então, a apresentação de ontem, ela até parece que tem esse viés, né, mostrar a trajetória de sucesso que o presidente Lula teve então, né? Os dados interessantes param em 2010, né, Marcos? Parece que esconde o resto. Entre 2010 e 2022, né, que eles colocam lá, não aconteceu nada, né, nesse período. E vamos fazer tudo de novo e chegar ao grau de investimento tal como chegamos lá no segundo governo do presidente Lula, né? Parece que estão esquecendo, né, que a carga tributária é muito mais alta do que era então, a nossa dívida é muito mais elevada do que era então, né? E aí, no final, até a ideia de que essa conta fecha também com a queda da taxa de juros, o que é inconsistente com o que tem sido proposto em termos de política fiscal desde o início do governo. E eu adicionaria ainda, né, Caval, a história de que o que vai acontecer, né, dado que
a gente tem os gastos obrigatórios que crescem numa velocidade muito superior ao PIB, né? Muito mais superior à inflação, né? Que em algum momento vão comprimir de uma maneira muito significativa o gasto discricionário, né? Que é uma parte onde o governo gostaria de ter mais liberdade, né? Tanto é que ele coloca aí que em algum momento vai ter alguma regra de mínimo de investimento público, né? Então, assim, tem algumas coisas que vão colidir e não vai demorar muito, né? A parte do gasto obrigatório comprimindo aquilo que não é obrigatório, aquilo que é discricionário, né? Então, tem várias pontas soltas ainda dentro disso tudo, né? Acho que esse é um aspecto também bastante importante, porque, como você bem disse ali no começo, né? Se você tem promessas de recomposição de poder de compra do salário mínimo, né? Que é uma promessa que está sendo feita nesse momento. Aumento real para um funcionalismo público, né? Então você vai comprometer boa parte da sua receita com gastos que vão crescer bem superiormente à inflação. Então isso dali a pouco também vai ter que ter algum posicionamento, né? Excelente ponto, porque o que a gente tem no Brasil são gastos obrigatórios por força constitucional, né? Então, se você faz um aumento real do salário mínimo, né, e no ano seguinte você tem uma regra fiscal dada por uma lei complementar que colide com a expansão de gasto necessária para atender dispositivos constitucionais, é evidente que a regra não vai conseguir se sobrepor à Constituição. Então, nesse sentido também, né, do ponto de vista legal, a nova regra, enquanto lei complementar, e não mais como no teto, que era constitucional, é uma regra fraca, né? Que no final pode ser que não sirva para muita coisa se, no fundo, você não está criando a regra para efetivamente buscar a disciplina, para buscar a estabilização da dívida, e sim apenas para anunciar, né, ao mercado, ao meio político, que sim você quer, né, de alguma forma, buscar a responsabilidade fiscal, mas que isso tem que ser feito com responsabilidade social. E depois, lá na frente, você dizer, olha, a responsabilidade social vai ter que prevalecer e a fiscal vai ficar em segundo plano, né? Então, esse me parece ser o risco dessa estratégia que foi colocada ontem, que sugere, né, de novo, que vamos torcer, né, para que haja um comportamento muito favorável do crescimento da receita, que aí essa conta fecha. E eu acho que só um último ponto aqui que eu acho que é interessante pensar. Tem se falado que, eventualmente, o Congresso pode endurecer um pouco as regras aí do que foi colocado ontem, se bem que ainda ontem foram mais linhas gerais do que propriamente regras, né? Você acredita nessa possibilidade do Congresso eventualmente endurecer aí esse arcabouço aí que está sendo desenhado pela Fazenda? Olha, esse cálculo político vai ocorrer, acho que mais à frente, quando houver o projeto, né? Ontem as declarações do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foram no sentido de esperar o projeto de lei, né? E também as medidas que o ministro Haddad teria mencionado, medidas que foram citadas na conversa, né, entre ambos, antes da divulgação da proposta, que complementariam a regra e que robusteceriam a receita, né? E, nas palavras do ministro, isso não envolveria aumento de impostos. Então, ele falou, queremos ver também quais são essas medidas, enfim, né? Eu acho que tem uma questão aí que está ligada ao ciclo político, né? Se você tiver, né, nessa regra uma visão de que ela, de fato, em sendo muito frouxa, vai permitir que o governo, né, tenha uma situação muito favorável de gasto, né, no ciclo político até 2026, pode ser que o Congresso coloque algum tipo de limitação nisso, como, por exemplo, no ano passado, né, na discussão da PEC de transição, o governo gostaria de um prazo maior, né, e foi dado apenas um ano, né? Mas isso eu diria que é difícil hoje ter uma leitura a esse respeito, vamos ter que aguardar. E por fim, Marcos, acho que vale
só pontuar, ontem a gente teve uma reação dos mercados que eu diria que no todo, né, ela acabou sendo relativamente positiva, mas não tão assim como pareceu, porque tivemos também um dia muito favorável nos mercados mundiais, né? Pois é, acho que é interessante esse ponto, porque muito se falou ontem que a moeda brasileira estava se valorizando e que era uma chancela do mercado, né, em cima dos números, né, do arcabouço fiscal. Só que se a gente para e olha atentamente o que aconteceu com as moedas, globalmente falando, né, praticamente todas as moedas se valorizaram ante o dólar ontem. Então, a moeda brasileira nada mais do que surfou a onda global, se a gente olhar desse ponto de vista. Então, e no lado da Bolsa acho que também, né? Bolsa também, os ativos de risco como um todo, né? A Bolsa americana, a Bolsa europeia também numa dinâmica positiva. Juros lá fora também ontem estavam também num cenário bastante tranquilo, né? As taxas de juros caindo por conta de um cenário um pouco mais benigno. Inclusive hoje de manhã acho que a gente continua nessa mesma toada, né? Com números mais benignos de inflação nos Estados Unidos. Então eu reluto a fazer uma grande inferência de que os ativos brasileiros ontem, tendo indo bem, é uma chancela em cima dos números. Foi um dia muito bom para os ativos globais como um todo. Todas as moedas foram bem, a maioria das bolsas de valores no mundo também foram bem, os juros no mundo inteiro praticamente fecharam ontem. Então, é importante trazer essa contextualização, mostrando que tem uma certa dúvida se de fato o mercado deu essa chancela para os números de ontem. E eu queria terminar só fazendo um comentário com relação às implicações frente à política monetária, né? Nessa semana, o Banco Central, na divulgação da ata do Copom, ele chamou a atenção que não existe relação, né, mecânica entre o anúncio da regra fiscal e uma condição, né, vamos dizer, imediata de você iniciar uma trajetória descendente da taxa Selic. Isso passaria, né, estaria mediado pelas expectativas, né, pela melhora das expectativas e tal. Na minha opinião, eu não acredito que a proposta, nos termos em que foi feita ontem, né, contribua nessa direção, né? Por quê? Porque na medida em que não parece que a conta fecha, não parece que essa proposta em si garanta uma trajetória de estabilização da dívida pública. Ela precisaria ser, né, complementada por medidas de receita. Na medida em que os parâmetros utilizados pelo Ministério da Fazenda em termos de taxa de juros, de crescimento, etc., não são mais otimistas do que os do mercado, né? Eu não acho que isso facilita com que imediatamente a gente tenha um ajuste de expectativas que caminhasse na direção que o Banco Central sinalizou ser necessário. Então, é melhor a gente ter o anúncio da regra, né, o debate em torno dela, que ela possa receber críticas e tal, do que não ter. Então, nesse sentido, acho que ontem o mercado manifestou, né, acho que legitimamente, algum alívio, né, até porque havia visões de que a regra poderia ser, né, muito ruim. Acho que esse é o ponto positivo, né? Você tem, vamos dizer assim, números que você consegue planilhar agora. Exato, né? Você consegue trazer para um nível mais concreto a discussão, claro, né? Porque estava muito abstrato. O grau, né? de incerteza ele caiu nesse sentido. É que nem hoje você amanhece com muitos economistas bons que olham no detalhe fiscal fazendo contas, falando, ó, por aqui parece que não fecha, você tem que fazer isso, dependendo muito daquilo e tal. Acho que esse nível de discussão ganhou um tom mais concreto. Acho que isso é importante daqui para frente. Então, eu acho que para uma sexta-feira, final de mês, a gente superou já em muito aí o tempo dos nossos podcasts habituais, mas também um tema, né, bastante complexo. Acho que era o anúncio mais esperado aí do ano de 2023. E vamos, obviamente, continuar acompanhando esse tema na medida que tivermos novos elementos. Mas a nossa apreciação inicial é de que tivemos um passo na direção correta, mas, infelizmente, insuficiente do ponto de vista aí de gerar uma melhora consistente aí das expectativas. Bom, por hoje é isso. Obrigado a todos e todos que nos ouviram e bom fim de semana. E um ótimo mês de abril para todo mundo. Até a próxima. Até.